Boa tarde, o RN Acontece está no ar. Hoje é dia 4 de outubro de 2018, estamos a 3 dias do processo eleitoral. E vamos acompanhar o que é que pode ocorrer até o próximo domingo. Quinta-feira hoje, último dia de transmissão da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. É também o prazo final de propaganda política com comícios e aparelho de som fixo. Último dia também para debate entre os candidatos no rádio e na TV. Nesta data, a TV Globo vai transmitir o último debate entre os candidatos à presidência da República. Amanhã, data final para divulgação paga da propaganda eleitoral na imprensa escrita, incluindo a divulgação das edições impressas e também na internet. Sábado, último dia para o uso de alto-falantes, distribuição de material impresso, santinhos, e realização de carreatas, caminhadas ou passeatas. No domingo, dia da votação, a partir das 7 horas, serão instaladas as sessões eleitorais com a emissão de relatórios das urnas eletrônicas instaladas. O pleito começa às 8 horas e termina às 5 da tarde, com os boletins de urna podendo ser emitidos a partir das 17 horas. Hein? Olha, na data na votação, é proibido que o eleitor leve para a urna aparelho celular, máquina fotográfica, filmadora ou equipamento de radiocomunicação. A mesa receptora pode reter os equipamentos enquanto o eleitor estiver votando. Manifestação individual, silenciosa, de preferência eleitoral ou partidária são permitidas, mas até o término das eleições são proibidas as aglomerações de pessoas com roupas padronizadas, com bandeiras, broches e adesivos que caracterizam algum tipo de manifestação coletiva em apoio a candidato ou partido político, a tal boca de urna. É proibido que servidores da Justiça Federal, aliás, eleitoral, mesários, fiscais partidários usem roupas ou objetos com propaganda de partido político. E é proibido o uso de alto-falantes, a promoção de comícios, carreatas, a propaganda de boca de urna e a divulgação de material de campanha, publicação também de novos conteúdos ou impulsionamento de propagandas digitais na internet também estão proibidas, ok? Pesquisa eleitoral, por último, é permitida a divulgação a qualquer momento das pesquisas realizadas em data anterior da eleição, para todos os cargos. As pesquisas realizadas no dia das eleições podem ser divulgadas a partir das 17 horas, no horário eleitoral para os cargos de governador, senador, deputado federal, estadual e distrital. Já o cargo de presidente da República só pode ser divulgado, quer dizer, as pesquisas só podem ser divulgadas após a realização das eleições em todo o país, porque há mudança de horário, fusos horários diferentes, ok? Ainda nesta edição vamos entrevistar o secretário de Tecnologia e Informações do TRE do Rio Grande do Norte, Dr. Marcos Maia, para mais informações sobre a logística, finalização do processo, apuração de urnas. Vamos à agenda dos candidatos ao governo do Estado nesta quinta-feira, dia 4 de outubro. Breno Queiroga, do Solidariedade, participa de evento político em Parnamirim às 7 horas. Carlos Eduardo, do PDT, promove caravana a partir das 2 horas em Parnamirim e na Zona Leste de Natal. Fátima Bezerra, do PT, participa de caminhada às 4 horas no bairro das Quintas. A partir das 7, promove caravana nos municípios de Ceará-Mirim e São Gonçalo do Amarante. Freitas Júnior, da Rede Sustentabilidade, faz panfletagem na Roberto Freire às 6 horas. Herói Bezerra, do PRTB, promove caravana a partir das 3 horas da tarde por municípios da região leste e agreste do estado. Professor Carlos Alberto, do PSOL, Dário Barbosa, do PSTU e Robson Faria, do PSD, não enviaram a agenda. Olha, o Instituto Nacional do Câncer divulgou números de projeções sobre os casos de câncer no Rio Grande do Norte. Os dados preocupam. A estimativa é que o Rio Grande do Norte tenha mais de 8 mil casos de cânceres no biênio 2018 e 2019. Vamos ver na reportagem do Geraldo Jerônimo. Marluce soube que estava com câncer de mama no início desse ano. Os exames estavam em dia, mas ela resolveu ter um cuidado extra e acabou se surpreendendo com o resultado. Porque nós temos que nos tocar, né? Sempre estar observando manchas, essas coisas. Só que sempre eu fazia isso, mas como
O nódulo que eu tinha era muito pequeno, não deu para perceber, né? Foi só no exame mesmo. O Instituto Nacional do Câncer estima que o Rio Grande do Norte terá mais de 8 mil casos de câncer no biênio 2018-2019. Um aumento de mais de 10% em relação à projeção feita para o biênio anterior. Esse número de casos de câncer de mama, ele é uma consequência da vida moderna também das mulheres. As mulheres, elas têm mais acesso a o que chamamos fatores de risco conhecidos para câncer, de uma forma geral, e também para câncer de mama. É alcoolismo, é sedentarismo. De acordo com os números atuais do INCA, os tipos de câncer com maior incidência no Rio Grande do Norte são câncer de próstata, mama e colo do útero. Entre as mulheres, a estimativa é de quase 4 mil novos casos no estado até o próximo ano. Hoje em dia a gente sabe que não existe uma prevenção primária do câncer de mama. O que existe é a gente fala em prevenção, mas quando a gente fala em prevenção a gente está falando na verdade num diagnóstico precoce. Gisela é um exemplo de mulher com idade abaixo da recomendada para começar a realizar os exames preventivos, com um estilo de vida saudável, sem histórico na família e mesmo assim teve câncer. Para a engenheira, a atenção deve ser redobrada. Para mim foi uma surpresa muito grande ter diagnosticado tão cedo. Eu nunca tinha feito mamografia, inclusive, porque só é recomendada a partir dos 40 anos. E eu descobri a doença com um autoexame, no banho. Então, é super importante fazer o exame, não só agora no mês, né, de prevenção ao câncer de mama, em outubro, mas todos os meses fazer o autoexame, porque pode salvar a sua vida. É isso aí, o autoexame é importantíssimo. Veja a seguir, minha entrevista com Marcos Maia, secretário de Tecnologia e Informações do Tribunal Regional Eleitoral, na pauta eleições. Estamos a 3 dias da votação, primeiro turno, 7 de outubro, das eleições de 2018. Algumas dúvidas vamos tirar na entrevista com o Dr. Marcos Maia, secretário de Tecnologia e Informações do Tribunal Regional Eleitoral. Estamos no processo de finalização desse processo, né, Dr. Marcos? Já estamos com todas as urnas eletrônicas preparadas e distribuídas nas zonas eleitorais, à exceção das zonas aqui de Parnamirim, São Gonçalo e Macaíba, e as de Natal, que estão no nosso centro de operações. Passando pelos últimos testes de integração, nós estamos ligando as urnas para verificar se o procedimento foi correto, se está com a zona e a seção correta, se o horário está funcionando bem, o relógio interno da urna, a bateria interna. Tudo isso nós fazemos para antecipar um possível problema para solucionar em tempo. Todas as urnas já estão com suas cargas, né? As cargas de urna são as informações, né, inseridas para o pleito. Todas elas já estão... Isso, já está com o sistema operacional, os aplicativos, os candidatos e os eleitores de cada sessão eleitoral. São quantas urnas no Rio Grande do Norte? São 7.389 urnas que a gente diz assim de sessão eleitoral, mais 67 específicas para fazer a justificativa eleitoral. E, além disso, nós temos 583 urnas de contingência, que são aquelas urnas que, se uma urna eletrônica vier apresentar problema, os técnicos estão já treinados e com urnas suficientes para fazer a substituição e a eleição continuar normalmente. Em algumas eleições anteriores, a urna deu problema, não deu para repor a urna eletrônica e teve votação impressa, né? Isso está previsto também ou não tem? Com a biometria e com a informatização, o avanço da informatização, teremos a possibilidade Por uma contingência, nós fazemos ainda um número pequeno de cédulas e distribuímos em cada zona eleitoral, um número mínimo, porque caso a gente não tenha sucesso nessa substituição da urna, temos outros procedimentos para fazer, mas no final, se não tiver condições, a gente tem que ir para a votação manual. Então, aquela urna eletrônica ela é isolada, tem votos dentro, então nós vamos levar para a junta apuradora, para apurar até onde ela quebrou e somar com os votos que foram dados através da cédula
de papel, né? Ou seja, ninguém vai deixar de votar, né? Não. Alguns números da eleição, porque realmente é uma verdadeira operação de guerra. O Rio Grande do Norte tem 2,3 milhões de eleitores, né? Zonas eleitorais são 60. Há pouco tempo o doutor Marcos confirmou, são 7.390 urnas, né? E temos aí sessões eleitorais 7.791, que é o mesmo, quase o mesmo número de Essa urnas, diferença é que nós agregamos algumas sessões eleitorais com um número pequeno de eleitores, então, para não funcionar com poucos eleitores, a gente agregamos a uma outra, por isso que dá um número menor, na faixa de 400. Aí são 1.551 locais de votação, supervisores 3.883, pontos de transmissão 167, pontos de apoio 189, mesários 29.698. Eu li esses números para lhe poupar, porque são muitos números e é uma verdadeira operação de guerra. Mesários todos treinados, né, doutor Marcos? Todos treinados, desde o início de setembro que estamos treinando esses mesários em todas as 60 zonas eleitorais do Estado. Então, os supervisores também, a nossa equipe técnica que nós contratamos para ajudar as zonas eleitorais nesse período. As nossas equipes da própria Secretaria já se deslocaram para os nossos polos, que são 13 polos de apoio, para que possamos ter uma condição de dar um suporte ali de segundo nível. Se não conseguirem fazer, nosso pessoal está mais perto. Muito se falou, até por conta de declarações de um dos candidatos a presidente da República, sobre a segurança da urna eletrônica. Mais uma vez, um político coloca em dúvida o funcionamento do sistema. O que é que o senhor tem a dizer a respeito disso? Dessa vez foi até antecipado, né? Não chegou nem a concluir a eleição, já estão questionando as urnas. Nós temos 22 anos já de votação eletrônica e até o momento não tem uma fraude comprovada. A cada ano a Justiça Eleitoral vem aprimorando o sistema, colocando mais barreiras de segurança. Esse ano nós vamos ter uma auditoria em 3 sessões que vão ser sorteadas na própria sessão eleitoral para verificar se os sistemas que estão dentro daquelas urnas são os sistemas que foram lacrados lá pelo TSE. Essa auditoria é só do Rio Grande do Norte Não, ou em todo o país? Em todo o país, no Rio Grande do Norte vão ser 3 sessões sorteadas no sábado, além daquelas 3 sessões de votação paralela, que nós recolhemos 3 urnas para fazer uma votação nessas urnas, tudo gravado, tudo fiscalizado para dizer aquele voto que realmente cai para um candidato, que a pessoa vota no candidato A, ele é computado para ele. Então tem várias barreiras, porque no momento não permite a gente ficar falando aqui que é muito demorado. Claro, claro. E outra coisa é que os partidos acompanham esse processo todo da urna eletrônica desde o início, né? E tem até inclusive uma senha para acompanhar esse processo até a votação, né? Todas as etapas nossas são através de edital, divulgadas, é aberto a todos os partidos políticos, a fiscalização. Agora, infelizmente, eles não costumeiramente frequentam por exemplo, a preparação das urnas. Eu não tenho conhecimento praticamente de nenhum canto ter ido a algum partido fiscalizar. Para reclamar depois. Eu acho que é para fácil, isso, né? Não fiscaliza para depois, principalmente aquele que perdeu, dizer que tem que colocar a culpa em alguém e acha mais fácil colocar a culpa nas urnas eletrônicas. Um dos argumentos da própria Justiça, que aliás é um dado técnico, é que a urna eletrônica ela não é ligada à internet. Isso evitaria, por exemplo, a ação de hackers. Eu queria que o senhor explicasse isso. Exatamente. Ela é um computador, né, específico, né, foi desenvolvido, o projeto é do TSE, da Justiça Eleitoral, ou seja, a gente contrata apenas a empresa para produzi-la, e ela é totalmente isolada, não tem Wi-Fi, não tem Bluetooth, não tem nada. Ela somente é ligada na tomada e mesmo assim na energia elétrica, e mesmo assim ela funciona sem energia elétrica. Todas as urnas têm uma bateria que funciona no mínimo 10 horas. Então não tem como ninguém entrar na urna e fazer alguma alteração durante a votação. Tudo com lacre, né? Tudo. Todas as urnas, após a preparação, são devidamente assinadas com o juiz e os fiscais presentes e em todos os compartimentos, que são, se eu não me engano, 8 lacres que serão utilizados em cada urna. E depois da votação, como é que vai se dar os carregamentos dessas informações, dos dados de votação do eleitor? Cada urna eletrônica, ao final da votação, primeiro sai o boletim de urna, que é em papel, e aquele boletim de urna já é publicado na sessão eleitoral,
Nós temos também um aplicativo que chama Boletim na Mão, que você pode ler o QR Code daquele boletim de urna e já busca para você aquele resultado da sessão. E depois nós temos uma memória de resultado que funciona mais ou menos como um pendrive adaptado, que entra na urna eletrônica, você retira, rompe o lacre, retira, e esse pendrive ele é encaminhado para os nossos pontos de transmissão, que estão distribuídos em todo o estado. Então, ao receber no sistema próprio, no sistema de transportador, recebemos aquela mídia e é encaminhado para o TRE. Chegando lá, nós vamos fazendo a totalização na medida que vamos recebendo das zonas eleitorais. Esse aplicativo do Boletim na Mão, ele já está disponível, doutor Marcos? Já está disponível nas duas plataformas, Android e iOS, para qualquer um que quiser baixar, está disponível. E acompanhar a apuração no próximo domingo, né? A apuração já é um outro aplicativo que chama Resultados. Então, que já está disponível também para em tempo real, a partir das 17 horas, tão logo os boletins de urna, no caso, a memória de resultado, venha sendo transmitido para o TRE, nós vamos totalizando e nós vamos divulgando nesse aplicativo e também pode o eleitor, se preferir, no computador, baixar o nosso sistema que chama Divulga 2018. Então, vamos deixar claro para o nosso telespectador. O aplicativo Boletim na Mão, ele serve para quê? Só para... O Boletim na Mão serve para colher o resultado daquela sessão ou de várias sessões. A seu desejo, você vai lendo o QR Code, que é aquele códigozinho que o boletim de urna vai gerar, e você, na hora que lê, baixa para seu celular aquela informação. Certo. O resultado não, ele não vai em sessão nenhuma, ele vai acompanhar o resultado que está sendo totalizado na Justiça Eleitoral. Certo. Não só do Rio Grande do Norte, como de qualquer estado e também para o Brasil. Então, para o eleitor, de certa forma, o mais interessante é o segundo. Que ele vai ter o resultado geral da eleição no Rio Grande do Norte e também no Brasil. país, né? Só com a única observação que nós fazemos aqui é que, mais uma vez, o resultado para presidente só vai ser possível a partir das 19 horas por causa do fuso horário do Acre. Exatamente. Então, até as 19 horas, nós não vamos ter dado nenhuma informação para o cargo de presidente. Mas a partir das 5 horas da tarde, teremos já dados do governador, deputado federal, senador, deputado estadual, né? Talvez 17 horas não, mas um pouquinho mais, 17h30 já começa a chegar algum resultado para a gente. Mesmo com essa questão do fuso horário do Acre, qual a expectativa de término, encerramento da apuração? Nós estamos um pouco preocupados com relação às 6 telas, uma eleição diferente um pouco da de 2014, porque eram só um senador e agora são 2. Então acreditamos que em algumas sessões eleitorais vamos ter filas que se prolonguem às 17 horas, pode ser que chegue às 18, 19, vai depender do andamento da sessão. Mas a nossa totalização, estamos trabalhando que até às 22 horas, se não tiver 100% do resultado, nós vamos ter condição, porque vai estar muito perto, de saber se vai ter segundo turno no Rio Grande do Norte, bem como os eleitos para o Senado e deputado federal e estadual. Vocês fizeram alguma simulação do tempo médio de votação? E aí eu já faço também uma outra pergunta, que é a questão da cola. É importante que as pessoas façam, porque são vários números, né? Para presidente, às vezes para governador não é necessário decorar nada às vezes, né? Mas tem muitos números para deputado federal, para deputado estadual. É importante ter a cola, né, doutor Marcos? Diferentemente da eleição passada, eleições municipais, que era só vereador e prefeito, então isso aí era mais fácil a pessoa decorar esses números e votar normalmente. Hoje mesmo eu vou fazer a minha cola, porque são 6 números e o mais importante é você saber a sequência. Quer dizer, mudou também isso. Vamos começar com deputado federal, depois deputado estadual, senador, que são 2, então você vai votar para o primeiro senador, depois abre a tela de segundo senador, aí depois governador e presidente. Para só no final vai aparecer aquela palavra fim. Quando aparecer fim é porque todos os votos foram computados. Me fizeram uma pergunta e é interessante a gente deixar claro. São 2 votos para senador. Mas se eu quiser votar somente num e não votar no outro, o meu voto vai ser invalidado? O segundo voto vai aparecer ali. Você não tem como passar sem fazer nenhuma ação. Então, se você não quer votar, você deve votar ou em branco, ou votar nulo, ou votar no mesmo candidato. Se votar no mesmo candidato, ele vai dizer lá, número repetido.
confirma para nulo, então vai anular o segundo voto. Certo. O primeiro fica valendo normalmente. De qualquer maneira vai ser dado um comando lá para Não você passar adiante, não né? tem como passar de tela sem fazer alguma opção lá. O e-título, explica para a gente como é que ele vai funcionar. Bom, o e-título é um aplicativo que hoje já estamos com 130 mil títulos baixados no Rio Grande do Norte. Ainda é pouco, estamos com 6%, mas é um aplicativo que tem duas funções. Uma é que ele substitui um documento oficial com foto, porque ele é um documento digital aceito pela Justiça Eleitoral. E a outra, ele serve para saber onde votar. As outras pessoas, tanto você, que você sai até o seu mapa, você diz, onde é que eu voto? Colégio tal. Aí ele faz o mapa até chegar lá. Mas o importante é que ele também ajuda outras pessoas, um familiar, você digita os dados dele e ele diz onde vota. Isso aí. O uso do pardal foi bom ao longo desse... Aliás, está sendo usado ainda, mas... Ainda está sendo usado até o dia da eleição. Nós temos hoje quase 800 denúncias com pardal. Denúncias diversas em todas as zonas eleitorais do Estado. É isso aí. Eu queria agradecer ao doutor Marcos Maia, secretário de Tecnologia e Informações do Tribunal Regional Eleitoral. Ele, juntamente com outros funcionários da Justiça Eleitoral, estão numa verdadeira operação de guerra para realizar bem as eleições no próximo domingo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. O RN Acontece vai ficando por aqui. Tenhamos todos um bom restante de dia. Quem quiser acompanhar essa entrevista de novo, acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Vem aí, Robson Carvalho com Boa Tarde, Cidadão. Eu volto amanhã. Tchau.